Bom dia a todos. Sou o professor Carlos Roberto Araújo, sou o vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ e representando nesse momento o presidente Wagner Siqueira, que está sempre viajando. O presidente ele tem o Rio de Janeiro inteiro para cobrir, então fica difícil ele estar presente a todos os eventos, né? Ele, se eu não estou enganado, ele deve estar indo para Friburgo, não é? É isso mesmo, eu vi. Mas, continuando as palestras, e é da maior importância a presença de todos vocês, os administradores, os alunos de administração, principalmente, o que eles têm? Eles têm as atividades acadêmicas complementares que eles têm que ter um certo número de pontos para depois eles se graduarem. E nós aqui fornecemos certificado de frequência a todos vocês que comparecem. Além do que, né, a palestra não é só para administradores. Por exemplo, aqui poderiam estar professores, que eu acho que é importante, né? A palestra visa o quê? A interdisciplinaridade dos currículos com foco na sustentabilidade. O nosso palestrante de hoje é o professor Belmiro Siqueira. Belmiro Siqueira, olha só. Luiz Belmiro Siqueira, sabe por quê? Eu acabo de sair e ver o retrato do Belmiro. E fiquei, é claro, qualquer um se sentiria honrado, né? O professor Luiz Belmiro, ele é o coordenador pedagógico nacional da área de marketing e logística da Estácio de Sá. Né? Da Estácio de Sá, veja bem, não é da universidade só, é do Brasil todo, né? Porque as pessoas, quando pensam na Estácio, pensam só na universidade que fica no Rio de Janeiro. Nós aqui temos o nosso Clóvis, que é o nosso suporte da área acadêmica, a nossa Júlia também, que trabalha conosco nessa parte de treinamento e capacitação. E nós temos 2 coordenadores nacionais da Estácio também, o professor Juarez, de Administração, e a professora Mara, de RH e Processos Gerenciais. Deve ter mais alguns outros, mas a gente sempre coordena mais outros cursos, mas, de qualquer maneira, esses são os principais. O assunto é da maior importância. Nós tivemos agora, semana passada, o Enangrade, e nós discutimos bastante isso, interdisciplinaridade nos currículos, porque a grande verdade é o seguinte, os professores falam muito, os professores colocam no projeto pedagógico que todo projeto pedagógico de administração está com característica interdisciplinar. Só que, na prática, isso não ocorre. Né? Os professores não conversam entre si, na sua maioria, porque se eles conversassem entre si, o que ia acontecer? Um determinado assunto de uma área, se ele não fosse esgotado numa disciplina, ele teria continuidade na outra disciplina. Né? Ou então, né, o que eu preciso em economia que a matemática vai me oferecer? E isso não é discutido. Infelizmente, nós dizemos que fazemos isso, mas, na prática, isso deveria ser feito pelo núcleo docente estruturante. Né, que esse seria o papel do núcleo docente estruturante, é trabalhar a interdisciplinaridade e trabalhar qualquer alteração curricular. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem núcleo docente estruturante atuantes e tem núcleo docente estruturante que não existe. Eles só aparecem quando o MEC chega para fazer a avaliação. Essa é a grande verdade. Então, a gente que conhece a prática sabe que a ideia do núcleo docente estruturante é exatamente essa, integração. Né? E a sustentabilidade, fundamental hoje em dia. As pessoas só
pensam em sustentabilidade ligada ao meio ambiente, quando não. A sustentabilidade, hoje, é claro que as empresas precisam ser sustentáveis para que elas se mantenham no mercado. Existe a sustentabilidade financeira, né, que é fundamental, né? Só focando uma coisa, vamos lembrar uma coisa. Eu coordenei, o professor Juarez estava lá, eu coordenei um painel sobre mídias sociais no Enangrade, né? E foi assim, um pouco de improviso a minha chamada, porque, infelizmente, o colega teve um problema de saúde e não pôde comparecer, o colega que ia coordenar. E eu coloquei, a mídia social tem tudo a ver com marketing. Então, eu coloquei para eles da seguinte forma: nós temos que entender que tudo isso que nós falamos são formas de entrega. É como nós vamos entregar o nosso produto, que é ensino ao aluno. Nós podemos entregar presencialmente, podemos entregar à distância, mas o nosso palestrante falou, o professor Belmiro, com uma tranquilidade, como se todas as salas das faculdades tivessem tudo para colocar mídia, ou seja, nós sabemos que tem gente, a maior parte das salas tem até o quê? O professor é obrigado a entrar numa lista de espera quando ele tem que apresentar algum trabalho, ou então ele leva da casa dele o próprio computador, ou mini, ou enfim, qualquer coisa da casa dele. Não é essa a realidade. Eu já estive em faculdades e universidades aqui do Rio de Janeiro, porque eu vou visitar pelo Conselho, em que ainda tem o uso do retroprojetor. Porque é melhor ter o retroprojetor com alguma coisa do que não ter nada. E outra coisa que me preocupa também é quando você está dando uma palestra, né, as pessoas querem substituir os filmes, né? Aliás, essa pessoa que fez a apresentação, eu acho que ele falou 10 minutos, o resto tudo ele passou filme e slide, né? Então, eu quero deixar bem claro que isso tudo, filme, slides, qualquer mídia, é meio de entrega, mas não substitui o conteúdo do professor nem do palestrante. O que vai ficar é o conteúdo. Agora, é claro que a gente se encanta quando a pessoa apresenta de forma diferenciada, principalmente o que as pessoas chamam hoje em dia da juventude X, Y, Z, agora vai faltar letra, né? Mas, de qualquer forma, é isso que está acontecendo. Nada substitui o conteúdo. E é com essa observação, que eu quero deixar bem claro, é que nós vamos falar exatamente sobre essa interdisciplinaridade com foco na sustentabilidade. Professor Belmiro, boa sorte e espero que todos vocês aproveitem esse conteúdo, né? Se vocês quiserem anotar alguma coisa, tudo bem. Se não, eu tenho certeza que o professor Belmiro depois disponibiliza o que for necessário para vocês. Ok, professor? De certo. Ô, professor Carlos, eu agradeço muitíssimo as suas deferências e essa sua experiência agora no Enangrade, né, e em todas as outras atividades. Ela só nos traz, eu estava pensando aqui, quando você estava falando, que, na verdade, nós temos um público aqui muito de jovens, né? Então, é importante a gente saber para quem também a gente vai estar falando, né? E vou colocar-me dentro dessa jovialidade, que já não tenho tanta, né? Mas eu vou fazer o possível para atendê-los, tá certo? Dentro dessa lógica, inclusive, que o professor Carlos imprimiu em todas e imprime em todas as atividades e relacionamentos dele. Professor Carlos, muito obrigado. Espero que possa contribuir aqui com alguma coisa de útil para o pessoal, tá bom? Já que ele falou em idade, eu vou citar uma frase que eu aprendi bem recente, né? Nós podemos ser idosos, porque idoso é quem tem idade. E quem não tem idade morreu antes, né? Agora, velho, nós não somos não, porque nós somos inteirinhos, né, professor? Isso, se Deus quiser. Mara, será que dá para... Eu sei que você está com essa missão de... Para cá, passa. Para cá, volta. Já está ligado. Bom,
meus alunos, vamos falar assim, né? Meus colegas de Comissão de Desenvolvimento Sustentável, meus colegas da coordenação pedagógica, Chiquinho, que está chegando agora, nosso colega de conselho, Clóvis, meu amigo que 8h15 já estava aí nos recebendo de manhã cedo, e aqui do conselho, já agradeci a todos. A Júlia, não estou vendo aí, mas agradeço também a todos aqueles que têm propiciado, vocês que estão trabalhando hoje aqui nessa atividade também. Agradeço a todos essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. Vejam, então vamos começar um pouquinho diferente, né, daquilo que estava marcado. As marcações nem sempre são para serem seguidas. A gente aprende isso quando a gente trabalha com inovação, trabalha com criatividade. Não é necessário fazer aquilo o tempo todo da mesma forma, tá certo? Então, tem um projeto conceitual no quadro? Tem. No slide? Tem. É natural que a gente faça isso, porque é óbvio, é interessante, as pessoas depois querem reler alguma coisa, querem ver alguma coisa, tem acesso, né? Tem acesso à palestra, como um todo. Mas vamos dar um molho nisso daí. Eu espero que agrade mais esse molho do que, de fato, o prato de resistência, tá certo? Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre interdisciplinaridade. Que palavrão é esse, Belmiro? Na verdade, do que você está falando? Na verdade, concluindo aqui o que o professor Carlos falou, muito bem colocado, nós queremos que nossos cursos tenham de A até Z, ou seja, da primeira disciplina até a última disciplina de qualquer universidade, em qualquer curso, ele fale sobre sustentabilidade. Então, nós optamos aqui por falem sobre sustentabilidade, é o tema de hoje, mas poderia ser, falem sobre qualidade, falem sobre estratégia, né? Mas todo e qualquer professor ou professora tenha esta habilidade ou competência, né, como queiram, de falar sobre isso. Então, esta dificuldade ainda é encontrada por causa até também das mídias que são utilizadas de uma forma diferente daquela que deveria ser, né? Professor que fala muito, como eu, né? Nesse caso, que estou me estendendo na apresentação, não falei ainda nem meu nome. Meu nome está Luiz Belmiro, muito prazer. Eu estou da Comissão de Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável, isso eu já falei. Mas estou aqui também falando com o viés da academia, ou seja, estou falando como um acadêmico, né? Embora tenha trabalhado no mercado de trabalho por 40 anos, venha trabalhando há 40 anos no mercado de trabalho, entre administração, engenharia, etc. Bom, apresentações feitas, preâmbulos concluídos, vamos ao que interessa de fato. Então, voltando a essa questão do professor que precisa ser interdisciplinar, ele precisa também conceituar, não é verdade? É ruim um professor que chega na sala e não faz uma conceituação básica. Então, nós procuramos, nessa palestra, também fazer alguns conceitos, trazer alguns conceitos nobres aqui para vocês, minhas assistentes, meus assistentes aqui, a nossa plateia. Então, o que nós vamos falar? Aqui isso tudo aqui que eu falei já está nesse primeiro slide. Vejam como é que a gente consegue fazer um resumo, até mesmo sem olhar para o slide. Lógico, fui eu que fiz a palestra, eu sei que estava ali, né? Então, é mais ou menos isso que a gente falou. Mas eu queria destacar aqui, eu vou sempre destacar algumas coisas do slide, também para valorizar o slide, né? Então, a gente pega aqui, o consumidor realmente precisa desse serviço ou produto? Como lançar um produto com qualidade sem ter preço elevado? O que fazer com o produto quando o seu tempo de vida esgotar? Vejam o que nós estamos trazendo nesse momento sobre esta questão da sustentabilidade, a questão maior da durabilidade. A durabilidade, os produtos que terminam antes da hora, programaticamente falando. Na verdade, esses produtos eles são programados para terem um tempo de vida útil de 5 anos, de 2 anos, de 3 anos. Eu tenho um caso em família, só para esquentar um pouco mais essa nossa conversa, em que 3 televisões, não vou falar a marca naturalmente, da mesma marca, queimaram a placa-mãe, né, com 5 anos de vida útil. Então,
nós sabemos que a troca da placa principal de uma TV é, naturalmente, algo não sustentável, não é verdade? Quer dizer, vai sustentar quem? Talvez só sustente a indústria, mas não sustenta o planeta, porque cada uma daquelas placas é feito de silício, né? É feito de componentes como alumínio, né? E isso daí tudo é extraído, é minério que é extraído, que é tirado do planeta. Vocês estão compreendendo, né? Então, a nossa dificuldade em manter, com este modelo vigente, o modelo que é um modelo de pouca reciclagem, né, Glauco? Pouca reciclagem e muito trabalho de extração natural ainda, né? Tirando-se da terra. Na verdade, diz-se, né? Não sei nem se é verdade, que se tivéssemos um consumo dos Estados Unidos extrapolado para todo o planeta, na verdade, nós precisaríamos de 4 terras, né? 4 planetas terras. Então, terra. Então, na verdade, é isso que a gente está colocando a contradição na cabeça de vocês, colocando isso para vocês pensarem, né? De que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de produtos não sustentáveis, né? Mas de empresas talvez sustentáveis, porque elas estão se sustentando às custas do planeta Terra. Bom, passando então para um outro slide, nós vamos ver que... Já passamos? Não, já. Aí vem a questão da sustentabilidade conceitualmente falando. O que vem a ser sustentabilidade? Então, eu vou primeiro fazer um abre alas aqui, depois a gente vai lá e busca alguma coisa no slide que seja suficiente para complementar o nosso raciocínio, tá certo? Então, vamos lá. A sustentabilidade, ela não se dá só sob o aspecto que eu acabei de exemplificar anteriormente. Ela não se dá só nesse aspecto. Esse aspecto é importante. O planeta, a Terra, como um todo, né? Mas ela se dá nas relações sociais, ela se dá nas relações com os fornecedores, ela se dá nas relações de parceria ou de falta de parceria, se dá nos relacionamentos de endomarketing dentro das empresas, se dá em todas as situações que você possa conceber. Então, na verdade, hoje aqui nós temos uma sustentabilidade, por quê? Nós temos uma pessoa falando, né, alguns refletindo sobre um tema que é da maior relevância. Isto é sustentável. E um conselho de administração, regional de administração, que nos dá a oportunidade de trazer aqui, através da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, esta palavra, esta fala. Ora, isso daí para a gente é mais do que demais, né? É o máximo, né? Nós temos os alunos, nós temos os professores, nós temos o vice-presidente, nós temos o pessoal da comissão, nós temos os coordenadores pedagógicos de uma universidade, enfim, nós temos todos aqui voltados, estamos voltando-nos para a sustentabilidade. Só falar o nome sustentabilidade já deveria dizer muita coisa. Mas nós vamos agora olhar um pouco para o quadro para ver se nós tiramos alguma coisa específica desse slide, né? Para também não ficar macete demais a nossa palestra. Então, vamos falar da definição de sustentabilidade. Então, essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar 2 objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Embora essa seja a expressão natural do que seria a sustentabilidade, nós queremos agregar um valorzinho aí nesse caso, né? O que também já é escrito, então não estou falando nada da minha cabeça, não. Estou agregando valor a essa definição. Vejam esse conceito. Na sustentabilidade, espera-se que as pessoas promovam o bem-estar social e o bem-estar do planeta para as gerações futuras. Ou seja, você deixa de olhar para si própria, você deixa de olhar para si próprio e começa a olhar para quem virá atrás de você. E a gente pensa, quem virá? Virá minhas filhas, virão os meus netos, virão X, Y, né?
os animais do planeta. A gente estava assistindo outro dia, acho que foi até no Fantástico, na África, né, o berço, né, dos animais, o berço da humanidade, segundo se fala, né, animais selvagens em extinção. Então, nós temos que pensar nisso, porque que esses animais... Se é uma cadeia natural de sustentabilidade, ou seja, um animal fazendo aquele ciclo natural da vida, tudo bem, a gente acha até que é normal. Mas se não é, se é um predador, e o maior predador que a gente tem é o homem, é o ser humano, né, a gente já fica preocupado. Então, vejam, da África, todos os continentes passando até Wall Street. Nós estamos falando de uma insustentabilidade planetária, né? E essa insustentabilidade planetária, ela resulta e redunda também naquele momento em que explode coração em manifestações ao longo do país. Nós não estamos aqui falando nem pró, nem contra, nós estamos colocando e pontuando mais um fato de insustentabilidade do planeta. E, nesse caso, é do planeta e dentro do planeta Brasil, e dentro do Brasil, o Rio de Janeiro. Bom, então, passando um pouco mais adiante, deixa eu fazer uma paradinha aqui. Alguma pergunta? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, algum comentário? Porque, se precisar, eu repito aqui em voz alta a pergunta de vocês, porque é chato, às vezes, a gente ficar falando e as pessoas também querendo, às vezes, refletindo naquele momento, aí passa a pergunta, né? E depois não... Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? À vontade. É que eu repito depois aqui, se precisar. Tá, tá, ok. Eu sou estudante do primeiro período de administração da Faculdade de São Camilo. Aí eu gostaria de saber quais são as empresas que vai contra esse conceito de sustentabilidade, no caso aqui no Rio de Janeiro, em outro estado. Qual é o seu nome? Fabiola. Fabiola, todas. Todas, assim, para simplificar, não é? Porque o conceito ele não está firmado. Nós estávamos... o que antecedeu a essa palestra de hoje, no tempo, foi uma reunião, mini reunião que nós fizemos da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que nós chegamos a uma conclusão. Cada vez mais a administração, a engenharia e os povos, né, têm que passar esses conceitos adiante, porque se não fizermos isso, nós estamos fadados. Não é pelo clima que vai esquentar ou esfriar, não é nada disso. É porque essa falta de conceituação vai levar a mais tumulto, vai levar a mais desapego dos bens humanos e espirituais, né? E vai trazer mais desperdício. Porque, vejam, dizem também que numa cadeia produtiva, todo mundo aqui entende o que é produzir, pegar desde a matéria-prima bruta, extraída, né, até o produto final entregue ao cliente. Se você tiver uma unidade de desperdício final, aquela quando a pessoa está acabando de consumir o bem e está jogando fora, eu vou usar aqui uma laranja, está jogando fora o bagaço da laranja, né? Ao longo dessa cadeia produtiva, 70 itens como tal foram desperdiçados. Assim, né, veja, estou falando de agribusiness, né, não estou falando de nada demais, né? Agora, imagina uma cadeia produtiva que seja do nível do petróleo. O petróleo ele ostenta a magnitude, né, da margem de contribuição ao lucro, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma deficiente cadeia produtiva. Não porque é o petróleo, não porque as refinarias são menos produtivas, só para citar um exemplo dentro da pergunta que você fez. Não porque as cadeias... É porque a cadeia produtiva realmente ela é de pouca sustentabilidade, né? Mas é possível que você consiga transformar a Petrobras dentro do índice de sustainability, que é da Bolsa de Nova York. Como é que você consegue fazer isso? Olha, se você passar na rodovia Presidente Dutra, você consegue ver, ou não, dependendo da ocasião, aquela chama queimando. Todo mundo aqui já viu, né? É muito pleno no nosso cenário quando a gente passa fisicamente ali pela rodovia Presidente Dutra.
Dutra não, Washington Luiz, desculpe, não, Washington Luiz. Talvez até da presidente Dutra consiga ver. Mas da Ilha do Governador. Mas, então, o que pode acontecer? Pode acontecer daquela chama apagar. E esta é a melhor hipótese. A chama não está funcionando naquele momento. A cadeia produtiva se fez eficiente. Ou seja, dessas 70 unidades perdidas e desperdiçadas, nós teremos agora 69, uma a menos. Tá? Então, eu proponho que as empresas, né, aqui sejam mais sustentáveis. Agora, se a cada pergunta que me fizerem eu for falar um discurso desse, nós não vamos terminar, né? Mas não se inibam com relação às perguntas. Tá? O fato de eu ser prolixo não quer dizer nada. Eu vou tentar me policiar doravante, tá bom? E aí, Clóvis, tudo bem? Vocês têm que falar no microfone, senão o pessoal não te ouve. Também, né? Da onde que dá para ver? Da Dutra. Perfeito. Está ótimo. Muito bem. Vamos passar à próxima transparência? Ou o próximo slide? Agora, pessoal, nós vamos falar, como o nosso tema original é a sustentabilidade nos currículos das faculdades, ou seja, ir de A até Z, passando por todos os docentes, passando por todos os alunos. Será que isso é possível? Nós tivemos que escolher uma determinada área para fazer essa exemplificação. E eu escolhi a área de marketing. Então, aí vem a discussão sobre o que é o marketing, né? Vamos ressaltar também, tá bom, Mara, marketing em sentido estrito, né? Em sentido rápido, vamos dizer assim, é o conjunto de técnicas e métodos destinados ao desenvolvimento das vendas mediante 4 possibilidades. São os 4 P's: preço, distribuição, comunicação e produto, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais do marketing, e eu queria abordar essa área daqui. O estudo de mercado ele surgiu da necessidade de administração. De administração do quê? Oriunda da Revolução Industrial, que causou a transformação do mercado de vendedores, né, onde a oferta era significativamente escambo, né, ela passava pela linha do escambo, enfim, era uma troca, né, e aí você trocava feijão por farinha, farinha por carne e coisas desse tipo, assim, para exemplificar o que é a ideia do escambo, né? E aparece a necessidade do mercado de compradores. Então, no marketing, a gente tem que se alicerçar em 2 mercados, pelo menos. O mercado dos vendedores e o mercado dos compradores. Ora, aí já existem 2 mercados, né? Sem considerar a logística, que é prima irmã, e a produção idem, né? As operações idem, que fazem parte desse elo produtivo. Mas sem o marketing não se une, nem precisa de logística, nem precisaria de nada, porque se você não consegue chegar através do pedido do comprador, chegar a ele como vendedor, nada disso seria possível. Então, o marketing tem essa propriedade, né? Que ela administrar melhor uma empresa será sempre através do marketing, administrar vendas, administrar compras, né? Mas, Belmiro, marketing tem a ver com compras? Claro, porque você não chega a um comprador, muitas vezes ele tem que ser estimulado a fazer a compra. E a gente sabe que há várias fórmulas de estímulo para a compra, né? Mesmo a compra que é compra entre 2 empresas, B2B, business to business, né? É uma compra que precisa ser feita mesmo estimulada. Então, tem o vendedor que ir lá apresentar o produto. Olha aqui, entra a questão do produto na primeira dentro dos 4 P's. É P porque é em inglês, tá? Place é lugar e assim vai. Promotion vem de comunicação, de promoção, etc. Tá? Mas
Então, esse é o marketing que a gente vai colocar aqui em discussão. Tá? Vamos passar para a próxima, então? E aí vem, dentro dessa história, né, nós vamos contar uma história muito rápida, porque são pelo menos três slides de pesquisa, e eu pretendo passar bem rápido sobre essa pesquisa. Não que ela não seja fundamentação nem conceituação teórica importante, mas ela não vai agregar tanto quanto se a gente falar sobre a sustentabilidade, que virá mais daqui a uns 10, 15 minutos eu estarei já mostrando o mapa conceitual da sustentabilidade do currículo de marketing, né? Então, nós vamos falar sobre isso aqui com bastante força, né? Mas a maioria das empresas, o marketing ocupava, nos anos 50, ou há 50 anos, mais ou menos, nos anos 60, apenas um lugar no organograma. O marketing era derivado das vendas, e das vendas, né, havia pouco, porque a venda era por volume. Então, era a escala que determinava o preço, o custo era mais baixo quando você vendia mais automóveis do tipo T, né, aquele automóvel do Ford, tipo T, você pode comprar qualquer tipo de automóvel, desde que seja o meu, e preto, da cor preta. Então, naturalmente que isso daí não era marketing, mas era um precursor do marketing. E aí, daí por diante, vem aparecendo novas filosofias da produção de vendas, até que chega... Podemos virar mais um pouquinho? Até que chega, já falamos dos anos 50, 60, e aí, nos anos 70, as diretorias das empresas começam a se preocupar com a questão mercadológica, começam a se preocupar com o mercado, sendo que eles, em 1980, Tom Peters e Bob Waterman inauguram a era dos gurus de marketing. Eu lembro, porque eu vivi muito essa época dentro da empresa, dentro de empresas formais, porque depois eu trabalho em organizações, né? Organizações, inclusive organizações sem fins lucrativos, por um tempo, depois organizações com fins lucrativos de novo. Mas, na verdade, essa mudança na época de 80 foi vital. Era assim, era mais ou menos isso. Ou você aprendia o que estava ocorrendo no mundo, e a gente às vezes pensa que em 2013 está ocorrendo muitas mudanças e tal. Nada. As mudanças elas vêm ocorrendo de uma forma sucessiva, gradual, e mais ainda forte em algumas viradas de décadas. Então, a década de 80 foi uma década de virada emocionante, né? Eu trabalhava em companhia de petróleo nessa época. Então, imagina o que é você chegar para uma pessoa de marketing, ou de produção, ou de logística, e dizer, olha, daqui por diante tudo vai ser diferente. Como assim, cara pálida? Eu já conheço isso há muito tempo, eu sei como fazer essa cadeia produtiva, até porque é uma cadeia produtiva tecnológica, química, né, petroquímica, e que tem suas habilidades, né, que não podem ser modificadas, porque giram em torno de temperatura, pressão e volume. E como é que a gente vai fazer isso se tornar diferente? E aí entra nesse jogo fortemente a questão dos custos. Os custos passam a determinar a produtividade. E a produtividade, ela só existe se existe qualidade. Então, nós entramos numa era totalmente diferente, e o marketing se encaixa perfeitamente nisso. E como é que o marketing se encaixa perfeitamente nisso? Aí eu deixo para vocês pensarem um pouco. Vou deixar essa reflexão, antes que alguns durmam e que outros acordem do sono, né? Não, está todo mundo prestando atenção. Eu estou animado aqui porque eu estou vendo todo mundo prestando bastante atenção. Então, vou repetir a pergunta. Vou ver se eu tento me lembrar de repetir a pergunta. Como é que eu fiz a pergunta? Vejam bem, como é que se encaixa o marketing numa cadeia produtiva que já é de excelência? Ou seja, gasolina, óleo diesel, lubrificante sempre foram produzidos, não é? De uma maneira ou de outra, de forma excelente. Como é que a gente consegue encaixar isso? Como é que o marketing da gasolina passa a ser eficaz? Como é que essas coisas podem ocorrer? Eu sei que é uma resposta difícil, até porque eu quebrei muito a cabeça para tentar entender isso, dentro da própria refinaria, dentro da própria petroquímica, nessa época onde eu trabalhava.
Mas vocês sabem qual é a resposta para isso? Essa pergunta, ela é retórica, na verdade, eu não estava fazendo a pergunta a vocês, eu estava elucubrando aqui para o que falar. Na verdade, isso só acontece pela gestão da qualidade, pela gestão estratégica da qualidade. Então, se vocês não tirarem nada dessa palestra de hoje, lembrem-se que a sustentabilidade, ela tem lá um reforço lá atrás enorme de pensadores, como esses que nós falamos aqui, e de outros, né? Como o W. Edward Deming, que fala da qualidade como uma forma expressiva de manter o mundo girando dentro de uma certa lógica estratégica. E a visão estratégica que o Deming nos impõe, ela passa a ser também a visão que o marketing vem a absorver mais tarde. Por quê? Quando você fala em estratégia, você está falando de estratego. Estratégico é o general, é aquele que opera com um longo prazo e uma visão de profundidade. É a visão dos anos que virão. Vocês estão entendendo a relação que eu estou fazendo aqui? Os anos virão e esses anos serão o quê? Sustentáveis ou não sustentáveis? Então, desde a década de 80, se consagrando na década de 90, podemos parar? Aí fica muito claro o efeito marketing na nossa vida como industrial, como industriário, como partícipe da sociedade que tem todas essas tecnologias, mas que tem também muita poluição. E a poluição que ela se dá nesse momento, ela é extremamente grave, porque nós não estávamos preparados para assumir a gestão estratégica da qualidade. E o marketing ele faz esse favor para nós. Na verdade, não é o marketing que faz esse favor para nós. Na verdade, quem faz esse favor para nós é o cliente. Né? Então, nós chegamos na figura do customer, do cliente. É este que vai ser o nosso grande objetivo a partir daí. Ah, mas gasolina, diesel, são commodities. Né? Commodities são mercadorias. Né? Como é que eu posso extrair daí uma grande façanha? É uma façanha fazer isso. Então, quem trabalha com branding, em marketing, né, de sustentabilidade, de clientes, de petróleo, tem uma técnica e uma tecnologia toda especial, porque falar de marca, como é que você diferencia a gasolina de uma empresa como a Shell para uma gasolina como uma empresa da Petrobras? Estou falando de duas, que são as de duas maiores, das inúmeras que já tivemos aqui no Brasil, que foram saindo justamente por causa dessa concorrência monopolística. Né? É uma concorrência monopolística imperfeita, né? Porque o produto é semelhante demais, é muito parecido, e você tem que fazer diferenciais, pequenos diferenciais, para ganhar DX, um pouquinho de um percentual aqui e acolá, de vendas. Né? Pois já que o lucro, a margem de lucro, é muito pequena nessas refinarias e nessas produtoras exploradoras, como o caso da Petrobras, de petróleo, Shell também explora, tá certo? Bem, então, vejam, até aí nós chegamos na visão do marketing do cliente. Vamos ler um pouquinho a questão do ano 2000. O ano 2000, ele traz a World Wide Web, quer dizer, a www. A internet passa a ser o grande lance do momento a partir do ano 2000. Ela já está madura para se tornar, então, a nossa internet dos dias de hoje, onde o consumo se dá muito pela internet, as compras se dão muito pela internet. Isso, não tenham dúvida, apareceu primeiro entre as indústrias, até chegar, principalmente ao arme, principalmente apareceu nos exércitos, na marinha, na aeronáutica, porque são as forças armadas as indutoras desse processo, né? Até pela necessidade de se fazer com que a guerra se tornasse mais eficaz, eficiente, não é verdade? Então, o www, ele não surge por acaso, ele surge por necessidades mercadológicas de empresas. E um dia desses aí chega no Facebook da gente, onde vocês viram a nossa palestra e vieram aqui nos prestigiar. Vocês estão entendendo? Tem todo um caminho percorrido
pela humanidade, pela sociedade. Bom, tendo dito isto, eu acho que de marketing nós já falamos bastante. Vamos passar por uma próxima, e agora nós vamos entrar especificamente naquilo que a nossa palestra quer demonstrar. Existe no currículo de marketing algumas disciplinas que são estas que nós chamamos de funcionais para a sustentabilidade. E nós chamamos de funcionais porque o que é uma coisa funcional? Ela funciona para, né? Funciona para a sustentabilidade. Quais sejam? Educação ambiental, ética e responsabilidade social são disciplinas, são matérias dadas, né, em sala de aula. Marketing para o terceiro setor, puxa, ninguém falou, você chegou até esse momento aqui e não falou ainda do terceiro setor, é porque ele é objetivo, é óbvio, e todos nós, de certa forma, frequentamos o terceiro setor. Né? Como? Voluntariado, responsabilidade social das empresas e coisas desse tipo. Né? E a sustentabilidade propriamente dita. E aí nós encontramos alguns inputs dessa sustentabilidade. Como é que nós vamos encontrar esses inputs? Em que disciplinas nós vamos encontrar esses inputs? No endomarketing, que é o marketing do fornecedor-cliente interno. Eu sou fornecedor dos meus colegas que trabalham comigo na minha empresa, onde eu trabalho. Eles, em alguns momentos, são os meus fornecedores e eu passo a ser o cliente. Aí está a gênese do endomarketing. O marketing de relacionamento, que o próprio nome traduz, a gestão da qualidade, que eu já falei aqui, a gestão estratégica pela qualidade, a pesquisa de mercado, que a maioria de nós sabe o que é, e que se desdobra em pesquisa de marketing e plano de marketing, né? A comunicação integrada de marketing, que nem todo mundo sabe, então é bom aqui a gente fazer só um breve relato do que é a comunicação integrada de marketing. Eu não poderia estar, exemplo, com marketing pessoal, tá? Eu não poderia estar falando para uma plateia tão nobre, dentro de um conselho regional, aqui com a minha bermuda, né, e o meu chinelo de praia. Estaria desintegrada essa comunicação. Todo mundo estaria ouvindo as mesmas palavras, porque eu não falaria nada diferente. Acontece que tem que ter uma integração. Né? Então, a integração também está na nossa vestimenta, está no nosso parecer, né? Dentro da nossa vida razoável. É interessante aquela pessoa que diz assim, eu sou contra, para a gente entender o que não é comunicação integrada de marketing, eu sou contra a corrupção, portanto, eu vou às passeatas. Mas, no primeiro momento que ele parou o carro para ir naquela passeata, ele foi de carro, foi até... Aí subiu na calçada. Ele está ali prejudicando os carrinhos de bebê que passam, os cadeirantes que passam. Isso é sustentável? Eu pergunto a vocês. Reflitam sobre isso um pouco. Né? Isso não é sustentável. Tá certo? É pelos exemplos que a gente vê como a comunicação integrada de marketing ajuda-nos a pensar sobre sustentabilidade. E a formação de preços, pessoal, porque o preço ele tem que ser justo, muito mais do que um preço calculado pela margem de lucro desejada pelo vendedor. Né? O preço justo. E o preço justo a gente poderia falar horas aqui, mas é o preço da qualidade percebida pelo cliente. Só se compra algo com preço e se paga algo se você achar que o preço é justo. Né? Hoje essa é a grande verdade. Continuando nos currículos de marketing, então nós temos os outputs. Nos outputs, nós vamos encontrar as disciplinas, as matérias profissionalizantes. E aí nós temos a administração de marketing, a administração de novos negócios, porque a inovação vai trazer a administração de novos negócios vai trazer grandes atributos para que se continue a produzir, mas sem aquele viés da má gestão, de entregar, mas desperdiçar tempo dos outros, de entregar o produto ou o serviço, mas deixar o cliente morrer na fila do atendimento, né, em alguns hospitais, e assim por diante. Os canais de distribuição, que a gente conhece bastante, são modais de transporte, que a gente poderia falar aqui, e tem outros canais de distribuição também, que eu não quero me delongar nisso daí.
comportamento do consumidor. Esse comportamento do consumidor é uma entrega que se faz ao aluno no final. Database Marketing, que todo mundo hoje sabe, o DBM, o que faz, né? É o grande Big Data, né? É o Big Data que vai trazer para nós as informações de produtos até os clientes, tudo isso integrado num trabalho que o pessoal de sistema de informação faz muito melhor até do que nós, administradores. E o desenvolvimento de produtos e marcas cada vez mais sustentáveis. E, para terminar, um mapa conceitual que ninguém consegue ler, nem eu, tá certo? Eu fiz esse mapa conceitual, fiquei ontem até tarde da noite tentando melhorá-lo, mas não consegui. Mas como vocês são espertos suficientes, né, eu não sei se a televisão não vai ser esperta o suficiente, não vai ter essa capacidade, talvez, de trazer para todos. Mas, lembrem, é apenas um slide, tá? Nada demais. Ali naquela parte que está sendo mostrada agora, pontuada com o laser em verde, fala-se dos nossos inputs, né? Na verdade, a parte do meio, essa que fala de responsabilidade social, etc., é o sustentáculo, né? É onde amarra todo, é o elo de amarração com as outras que são os outputs, como a administração de marketing, como a administração, assim, canais de distribuição, database marketing e outras disciplinas. Então, o mapa conceitual nada mais é do que a gente dar um fechamento nesse assunto, né? Mas de uma forma mais, mais congruente, mais consistente, mais coerente. Pena que a foto aí, eu saí mal na foto, tá bom? E, continuando, então, né, mas eu já estou na fase final, né? Estou talvez a 5 minutos de encerrar essa nossa palestra, que lá vai já quase para 40 minutos. Os inputs. É o marketing fundamental em todos os segmentos de mercado. Toda instituição utiliza-se dele, objetivando atingir os objetivos previamente traçados. Aqui no segundo parágrafo, a aplicação dos instrumentos, das ferramentas de marketing dentro da empresa torna-se assim essencial para o desenvolvimento saudável. Então, nos inputs, nós queremos conceituar o seguinte: o marketing é saudável para isso. Então, o marketing não é um ofensor, muito pelo contrário. Ele, bem utilizado, ele será sempre utilizado de uma maneira boa, benéfica e de uma maneira ótima para esse nosso trabalho. O process, né, falando aí da transformação. Nesse contexto, é pertinente afirmar que o marketing é uma excelente ferramenta, né, que, sem dúvida, possibilitaria uma atuação mais competitiva do terceiro setor, por exemplo, né? No segundo parágrafo, através dela, é possível examinar as relações com a temática ambiental e a do consumo. E aí eu, de volta, faço aquela pergunta que às vezes é retórica, às vezes não é. Vocês acham que o marketing, de fato, ele tem esse processo, ele tem esse processo, o processo do marketing, ele é autoalimentado? O que vocês acham? Vocês acham que quando eu falar de marketing para o terceiro setor, quando eu falar do marketing para aliado à transparência e ética, eu estou falando de coisas sustentáveis, eu estou imprimindo a marca emblemática da sustentabilidade aí, ou não? Não é? Eu me permito, retoricamente, responder. Eu acho que sim. Mas eu acho que há necessidade também de que aquele que está falando as coisas, ele tenha também a vivência disso daí. Não é possível você falar da cidade de Deus, eu vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, sem ter uma única vez você deixou de ir lá uma única vez para você ver como é que o trabalho da pastoral da criança funciona. Puxa, Belmiro, mas engraçado isso, você falou, e agora chegou num exemplo em que você, de certa forma, critica a sociedade, porque você deve ter ido lá um dia. Né? Isso é estranho, isso não pegou bem, agora você está falando isso. Pessoal, é a pura realidade. A gente só conhece, a gente só fala bem ou mal
daquilo que a gente conhece. Não adianta ficar sentado em casa, assistindo pela internet, ou é bom, é ótimo, a gente aprende muita coisa, mas praticar, ir ao campo, isso daí não tem preço. Isso né? Tem aí um cartão que fala sobre isso. Isso não tem preço, né? Então, aprender na prática, aprender com a realidade prática da administração e do marketing. E, para terminar, aí sim, os outputs, né? Os consumidores não tomam decisões no isolamento, muito pelo contrário, eles consomem produtos e serviços num contexto social. Então, é isso que eu estou falando. Quem tiver mais capacidade de observar, de refletir, de consumir melhor, de programar suas compras sem os gastos, como podemos dizer, os gastos dispensáveis, mas quem puder utilizar de forma... Não sou contra o capitalismo, muito pelo contrário, a gente vive no mundo capitalista, mas quem puder programar sua vida de forma mais sustentável, certamente vai dar a sustentabilidade do planeta, né? Então é isso, mas tem que conhecer, para isso precisa conhecer, para isso precisa praticar, não ficar só... E uma palestra como essa, eu acho que ela se presta principalmente a essa questão da reflexão. Muitos de vocês estão olhando nesse momento dizendo o seguinte: puxa vida, eu faria isso, eu já fiz isso, eu não faria isso, não é? Porque existe o contraditório mesmo, eu coloco o contraditório aí para a gente discutir, né? E se você não faz isso, é porque talvez não seja certo fazer mesmo. E o que é isso que você está falando? Não, é qualquer coisa que a palestra aqui tenha propiciado a vocês, tá certo? Eu vou encerrando, vendo se tem mais algum espaço. Tem mais algum? Não. Agradecendo a vocês essa oportunidade de estar aqui presente.